Olá pessoal, professor Ronaldo, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu estou muito bem, queria dizer que estou com uma saudade imensa de estar convivendo com vocês, mas é o momento de nós estarmos nos cuidando ainda. Estou gravando uma aula com alguns conteúdos, sequência dos conteúdos que nós estudamos, espero que vocês gostem. Então galera, o conteúdo que nós vamos estar vendo está relacionado à questão da continuidade que nós estamos vendo sobre a questão da globalização e a produção mundial, né? Está contemplado entre as páginas 370 e 381 este conteúdo. Então nós vamos ver mais algumas características que se envolvem nesse contexto. Então nós estávamos vendo, pessoal, nas últimas aulas, aqui eu vou revisar um pouquinho para tirar algumas dúvidas que possam ter ficado, a questão das multinacionais em rede, tá? Então o que são as multinacionais? Vamos voltar um pouquinho no conteúdo. Lembram que após a Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento das nações europeias, o crescimento principalmente econômico dos Estados Unidos, muitas indústrias, muitas empresas necessitaram ou buscaram novos mercados consumidores, novas fontes de matéria-prima, recursos energéticos, facilidades na produção, mão de obra, né? Entre tantos outros fatores que nós vamos estar discutindo mais adiante, e elas vão migrar para várias partes do mundo, inclusive o Brasil. Lembra que nós falávamos, um exemplo, a indústria automobilística. O Brasil tem uma grande quantidade de indústrias de automóveis, porém nenhuma é uma indústria nacional. Em alguns momentos surgem algumas indústrias nacionais, porém por causa da concorrência, o poder de compra, a questão da tecnologia envolvida, ela acaba sendo absorvida ou ela vai se juntar a essas empresas multinacionais. Então nós vamos ter esse contexto. Então, relembrando, multinacionais vão ser empresas que surgem em determinado país, a sua grande maioria nos países desenvolvidos, e vão instalar filiais em várias partes do mundo. Tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Então essas multinacionais, no período da globalização, elas vão apresentar duas características muito importantes: a mobilidade e a fragmentação. Tá? Mas o que é a globalização? Lembrando aquele processo de transformação socioeconômico, político e cultural que nós vamos ter no mundo atualmente. Lembrando novamente os dois momentos que há uma discussão entre os cientistas, os pesquisadores sobre esse termo, né? Alguns dizem que ela surge logo ali no período das grandes navegações, outros vão dizer que ela vai surgir e se intensificar a partir de 1980. Mas aqui nós não vamos discutir, vamos entender os dois lados. Mas o que é importante é entender que a globalização trouxe grandes transformações. Um dos motivos, logicamente, é nós estarmos gravando essa aula para vocês. Se não fosse a evolução tecnológica que a globalização permite, nós não estaríamos tendo esse momento, tá? Mas voltando aqui, pessoal, então o que seria essa mobilidade e fragmentação que estão diretamente ligadas às redes? Vocês têm no material de vocês um exemplo das peças de um automóvel. Eu passei para vocês na sala como o iPhone explica a globalização. Lembra a tecnologia desenvolvida lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, que retira a matéria-prima de países africanos e de outros países do mundo, que leva lá para a China, para a Coreia, para a Singapura, para a Alemanha, que fabrica alguns componentes, vai para a China, numa indústria lá, monta, embala e redistribui pelo mundo todo. Então, às vezes a gente pensa, muitas vezes usa o termo, comprei um telefone dos Estados Unidos. Na verdade, a tecnologia a marca mas ele vai ser fabricado em várias partes. Então, isso seria a fragmentação, tá, pessoal? Do exemplo do automóvel, vocês vão ter ali 10 países que fabricam peças de um único carro. Eu trouxe para vocês o exemplo da fabricação de um avião, gente. Nós vamos ter peças nos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Itália, Canadá, França, Austrália, Coreia do Sul e a Suécia. Tudo isso peças. Isso que não deve estar todas aqui, gente. Provavelmente vai ter peças de outros lugares. Provavelmente vai ter matéria-prima de países africanos e latino-americanos. Então tudo isso está relacionado nesse contexto. Atualmente esse processo fragmentado se distribui conforme as vantagens de cada localidade. O que seriam essas vantagens? Alguns livros vão trazer a ideia de fatores locacionais. Ou seja, quais são os fatores daquele local, daquela localidade que permitem a instalação de uma indústria?
Entre eles, vamos citar alguns, nós não vamos ver todos. Mas a mão de obra barata, abundante. Então, esse é um fator. Matéria-prima fácil e abundante, né, de exploração. Fontes energéticas, uma rede de infraestrutura que permite a chegada e saída de matéria-prima e a saída de mercadorias desse local. Mercado consumidor. E aí existe, nesse contexto ainda, uma guerra entre os países, uma guerra virtual, logicamente, né, pessoal, não é guerra de combate, onde existe um grande conjunto de fatores de isenção de impostos, de facilidades de instalação da indústria, entre tantas outras coisas relacionadas a isso, que são os governos que favorecem nesse contexto. Aqui, quando se fala aqui, lógico, aqui nós estamos falando multinacionais, mas a Renault, que se instalou em Curitiba alguns anos atrás, ela estava praticamente tudo certo para se instalar ao redores de Goiânia. Mas o que acontece? O governo de Curitiba, na época, trouxe umas vantagens a mais para ela se instalar ali. Então, a doação do terreno, isenção de impostos, estão entre alguns dos fatores. Automaticamente, para essa multinacional, pessoal, isso é vantajoso, porque ela vai conseguir ter mais lucros. Lembram que nós falávamos sobre isso? As empresas, elas buscam lucros, tá, gente? E aí traz um problema. Quando se fala em buscar lucro, traz a ideia da mobilidade. Ou seja, ao mesmo tempo que hoje é vantajoso se instalar no Brasil, amanhã ou depois, ou daqui 2 anos, vai ser vantajoso se instalar no Uruguai, na Argentina, na Índia ou qualquer outro país. Então há, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de empregos que uma empresa dessa gera, geralmente gira em torno de empregos diretos, aí 5, 10 mil empregos, mais os indiretos, que vai dar uma movimentação econômica muito grande para o país. Porém, pessoal, constantes ameaças de desemprego. Nós, Brasil, pela crise que nós estamos passando, recentemente saiu uma notícia aí do fechamento de uma fábrica da Ford. Eles vão parar de fabricar seus carros? Não. Eles vão só direcionar a fabricação para um lugar onde é mais vantajoso, tá? Então, traz, ao mesmo tempo, benefícios, mas traz também uma preocupação. Porém, ela vai estimular, logicamente, o mercado de trabalho, vai fazer com que os países passem a investir muito mais nesse contexto e vai redefinir essa redistribuição dessas indústrias. Na sequência, vocês vão ter como conteúdo lá a globalização e as megacidades e as cidades globais. Bem simples. Tem que cuidar, pessoal, somente para não confundir esses dois termos. Eles trazem algumas características parecidas, mas temos que cuidar para não confundir. Então, ao longo dos anos, após a industrialização, a urbanização, né, vai surgir a urbanização de forma mais intensa e vai surgir grandes cidades em algumas partes do mundo, tá? Relacionado ao seu tamanho e também à sua população. Nós temos algumas manchas urbanas enormes e com mais de 10 milhões de pessoas em sua área territorial. Este mapa aqui, ele justamente representa isso, pessoal. Algumas, né, as 10 cidades aqui com mais de 10 milhões de habitantes, isso é uma projeção para 2030. Associado principalmente, galera, à questão do crescimento populacional, tá? Países mais pobres, uma tendência maior de ter essas grandes cidades, associada à questão de fatores socioeconômicos, onde ainda as taxas de natalidade são muito elevadas, tá, galera? Surge assim, então, metrópoles, né? Essas metrópoles que, devido ao seu espaço urbano estar interligado, aqui é um erro de português, pessoal, depois eu conserto quando eu mandar o material para vocês, tá? E integrado vão passar a exercer influência política e econômica nas demais regiões. Vamos pegar um exemplo para nós aqui. Curitiba seria uma metrópole regional dentro do contexto Brasil, mas nós aqui, dentro do contexto político e econômico, demanda muito das decisões que ocorrem em Curitiba. Se nós pegarmos a metrópole nacional, São Paulo, ela vai influenciar muito a questão política e econômica do país. Por quê? Porque concentra tudo isso na sua área. Quando ocorre a união de duas metrópoles importantes, nós vamos ter as chamadas megalópolis. Um exemplo, por exemplo, para nós aqui, São Paulo e Rio de Janeiro formam uma megalópole nacional. Mas nós vamos ter em outros países também essa formação, onde vão se adaptar dentro desse contexto, essa economia globalizada, e vão concentrar os fluxos de mercadorias, informações e capitais. Só para vocês terem uma ideia,
São Paulo representa mais de 40% de todos os negócios realizados no Brasil, uma única cidade. Então, por isso a sua importância nesse cenário. Então, aqui a definição do que seriam as megacidades e as cidades globais. Então, megacidades são cidades com grandes aglomerações de populações, com 10 milhões ou mais de habitantes. Pessoal, uma coisa muito importante, como nós vimos aqui. Aqui é uma projeção, mas ela já está ocorrendo. Sudeste Asiático e Sul Asiático, África e América Latina, a predominância no caso dessas megacidades, associada a esse crescimento exagerado da população, ao êxodo rural, ou seja, quando começa a surgir as indústrias, uma grande quantidade da população vai morar nesses lugares, vai para essas regiões em busca, principalmente, lógico, de melhores condições de vida, né? Mas acaba fazendo esse inchaço dessas áreas urbanas. Aí muitos acabam indo morando nas periferias, aonde vai trazer um monte de problemas que nós vamos ver na sequência. Já nos países desenvolvidos, né, nos países ricos, isso vai ocorrer praticamente 100 anos antes, né, no processo de industrialização. Então, nós vamos apresentar uma menor quantidade de grandes cidades, de megacidades, associada a essa questão do crescimento demográfico ser mais lento. As cidades globais, pessoal, são aquelas cidades que têm importância no cenário mundial quanto à questão econômica, política e cultural. Um exemplo, São Paulo. Em São Paulo eu vou encontrar praticamente de tudo, de todas as partes do mundo. Por quê? Porque ela tem essa influência aqui. E ela vai redistribuir para o resto do Brasil. Assim como é Nova York, assim como é a Cidade do México, assim como é a Tóquio, Pequim e tantas outras cidades do mundo, tá? Então são cidades que apresentam uma influência no cenário mundial. Como que elas conseguem? Através de bolsa de valores, mercados financeiros, grande quantidade de serviços prestados, seja médico, seja de empresas de forma geral, né? E elas conseguem trazer consigo essas influências de modo geral para o mundo todo. Aqui nós vamos ter uma representação. Notem que as megacidades, pessoal, elas vão ter sua grande maioria concentrada nos países pobres. As cidades globais, elas vão predominantemente ocorrer nos países onde há um desenvolvimento econômico maior. Olha aqui, ó, surgem algumas capitais de alguns países somente, mas a maior parte está aqui justamente pela sua importância nesse cenário. Desse resultado, pessoal, do crescimento urbano, né, nós vamos ter os chamados problemas dos grandes centros urbanos. Aqui eu coloquei uma imagem com 4, pessoal, somente, mas existem muitos tantos outros. Quem acompanha noticiários aí, ó, produção de lixo, a poluição, o coronavírus, pessoal, né, tem tudo que é de ruim, né, acontecendo, mas se vocês buscarem reportagens relacionadas à diminuição dos poluentes nas grandes cidades, China, Itália, a própria região de São Paulo, por causa dessa parada na movimentação econômica desses países, é muito grande. A questão da superpopulação, as enchentes, a violência, a questão de congestionamento, desemprego, estão relacionadas aos problemas urbanos que nós podemos apontar. Só para um exemplo aqui, questão de congestionamento, quando acontece algum acidente ou chuva em excesso em São Paulo, já se registrou mais de 300 quilômetros de congestionamento. Vocês imaginem a distância em que os carros param, às vezes a pessoa leva lá para fazer 10 quilômetros, 20 quilômetros para chegar em casa, 4 horas e meia, 5 horas no trânsito. Então isso está relacionado justamente a esse crescimento exagerado dessas cidades. Isso não é exclusivo dos países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, apesar de eles terem uma infraestrutura mais adequada, mas também acaba acontecendo esse problema, porque é muita gente. Aqui um exemplo bem simples da questão de congestionamento, peguem a saída da escola, quando nós estávamos vindo e quando nós voltarmos para a sala de aula, né? Aqui o trânsito ele acaba funilando em várias partes e acaba não fluindo, ele dificulta bastante nesse sentido. Então, pessoal, seria isso hoje, né, dessa aula. Eu espero que vocês compreendam o conteúdo, estudem. Se for necessário, assistam mais de uma vez, façam os exercícios, tá, galera? Está relacionado a um pouco dos conteúdos que tem sobre a questão da globalização, o crescimento, a produção em rede, os problemas urbanos. Eu vou estar encaminhando também alguns links. Queria dizer que estou com muita saudade, queria desejar para vocês um período aí de bons estudos. Fiquem com Deus, um grande abraço.